E aí, galera, tudo jóia? Tudo bem com vocês? Está começando mais um Pod Cristão, mais um estudo da lição da Escola Sabatina dos Jovens. E nós temos aqui hoje um convidado que nunca veio aqui, ele é de uma cidade longe, mas está aqui pertinho da gente, é um cara aí excepcional. Mas antes de qualquer coisa, eu quero lembrar você que se você não é inscrito, já se inscreva no nosso canal, já deixa seu like, porque está começando mais uma Escola Sabatina, mais um estudo da lição dos jovens. Eu tenho aqui do meu lado o meu amigo e co-host aqui, o Wellington, que é diretor de sonoplastia da Igreja do Prata, ele também é vice-diretor de comunicação da nossa igreja, é bem participativo, desbravador, agora acabou de sair de uma reunião dos jovens, uma pessoa bem ativa, é o meu co-host aqui, e ele vai fazer as apresentações aqui do nosso convidado. E logo mais a gente já volta aqui para dar início à nossa lição. Isso aí. Olá, pessoal, muito obrigado pela sua presença aqui. Fico feliz que você está mais uma lição aqui conosco, nos acompanhando. E se você ainda não compartilhou, aproveita, compartilha aí, curte também, se inscreve aí no nosso canal para você não perder as próximas lições que a gente lançar aqui. E aqui do meu lado, como o Vitor me apresentou, também quero apresentar ele. Ele é o nosso professor da Escola Sabatina, lá da classe dos jovens. Se você quer um tema, uma dinâmica um pouco parecida aqui com o podcast, vai lá na salinha dos jovens do Polo Prata, que ele e o Elivander estão tocando lá, a salinha bem legal, estão dirigindo ali de uma forma bem dinâmica e legal. E o nosso convidado aqui é um convidado especial, que ele nunca veio aqui, nunca participou disso aqui, talvez não está familiarizado, mas é uma pessoa muito inteligente, que Deus também abençoa com o nosso conhecimento. É o Patrick, ele está aqui em Barretos, a tratamento da filha dele, que graças a Deus já está bem melhor, o tratamento já está indo para os finais, a gente agradece, né, a Deus quanto a isso, porque eles estão aqui há mais de um ano, quase, e no começo, quando chegaram aqui, estavam meio, talvez, desiludidos, né? Não sabia o que ia acontecer, como que ia acontecer, não tinha noção do que ia acontecer, e Deus encaminhou tudo, e hoje ela já está bem, né? Ele é lá do Pará, ele era regional lá da cidade onde ele era, de Desbravadores, então era um membro bem ativo ali do meio de Desbravadores. Se você gosta de Desbravadores, então sabe a função e o trabalho que é ser um regional. Então, ele era regional, eu diria que ainda é, não é porque ele está aqui, né, não está desempenhando a função, mas ali no corpo, né, na mente, no espírito, ainda continua sendo regional. Tenho certeza que ele ainda tem contato com os diretores lá, que ele era responsável. E a gente já agradece desde já que ele aceitou o convite, mesmo que não seja algo tão familiarizado por parte dele, mas isso mostra que, acho que o principal ponto é que ele quer levar, de certa forma, também a palavra de Deus para o máximo de pessoas possível. E a gente agradece o Patrick por ter aceitado o nosso convite desde agora. Se o Patrick quiser falar alguma coisinha, fica à vontade. Quero agradecer aqui a oportunidade, mais uma vez, né, o Vitor, de ter me convidado a participar, né, realmente é a primeira vez, a gente fica meio nervoso, meio apreensivo, né, mas estamos aqui. Falar da palavra de Deus é algo comum na vida do cristão, então vamos aqui ajudar naquilo que Deus tem nos iluminado a cada dia, para que mais pessoas possam ter esse conhecimento e o desejo da palavra de Deus. Amém. Amém. Patrick, quero agradecer de coração mesmo o seu tempo, por você ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Tenho certeza que vai ser enriquecedor, né? Eu já tive a oportunidade, acho que o Eric também, de ouvir aí Deus usando você lá na Igreja do Prata para trazer a mensagem para nós. Eu até lembro a questão do testemunho do carro lá que você falou, até hoje ficou. E é muito importante, para nós aqui é gratificante demais, porque eu tenho certeza que a gente vai aprender bastante coisa aqui com você e aquilo que a gente compartilha aqui. Bom,
Eu vou pedir que o Patrick faça a nossa oração para que o Espírito Santo, mais uma vez, nos ajude a realmente transmitir a mensagem aí para as pessoas que estão no nosso canal aí, que assistem nosso canal, que compartilham. E, Patrick, você faz a nossa oração, por favor? Vamos orar? Nosso Deus e Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida, pelo teu cuidado, por este sábado que o Senhor nos conduz na nossa vida, pela tua presença a cada dia. E queremos te pedir, meu Deus, a tua presença conosco, neste estudo da lição, que nós possamos a cada dia nos dedicarmos à tua palavra, fazer a tua vontade e ser um servo teu verdadeiro. Nós possamos levar a tua mensagem às outras pessoas que não conhecem, para que assim, meu Deus, quando o Senhor voltar, nós possamos subir aos céus e morar contigo na eternidade. Continue conosco, isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o nosso tema da nossa lição 10, foi maravilhoso, é contra a escravidão. Aí você já está vendo tanto o título como você está vendo aí a nossa famosa tirinha, que é a palavra de Deus quebrando uma corrente. Muito bom, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela realmente nos liberta. É claro que, já fazendo a introdução, o nosso texto-chave está em Apocalipse 14, mas é muito importante que a gente tenha aí a noção também do livro de Daniel, que foi citado durante essa semana, e alguns outros livros. Mas o nosso texto-chave realmente é Apocalipse 14. Já aproveitando aqui na nossa tirinha, a nossa primeira impressão, aqui tem a Bíblia como quebrando, né, uma corrente, e realmente é isso, porque a palavra de Deus nos instrui sobre todas as coisas que nós devemos fazer na nossa vida, nos orienta. E aqui, o tema da nossa semana, digamos assim, que é contra a escravidão, apesar que a gente tem temas específicos durante os dias, mas eu vou falar assim rapidamente com a questão da escravidão, né? A escravidão espiritual, que é aquela que Jesus Cristo rompeu, ele veio na terra e venceu o pecado, porque nós sabemos que o pecado escraviza o homem. Então, Jesus, através do seu sacrifício, Deus, através do seu Filho, rompe essa corrente, essa prisão que o pecado exercia sobre o ser humano e nos liberta, digamos assim, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que aceita a sua graça. É claro que a questão de aceitar é uma situação que não há separação. O poder da crucificação está sobre todas as coisas, mas a gente também entende que o ser humano ele precisa ouvir isso. Agora, hoje o tema trouxe também a escravidão de forma literal, né? A gente tem essa questão que ao longo da história da humanidade ocorreram, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, situações onde existia a questão da escravidão. Então, a gente tem aqui só uma forma introdutória, senão eu vou acabar entrando dentro dos dias aí, e a gente prefere deixar para que seja o dia específico. A nossa lição está justamente dentro disso, né? A palavra de Deus como instrumento e orientação de como nós devemos agir a respeito das mensagens evangélicas, né? A mensagem que nós devemos entregar ao nosso próximo e também como nós devemos nos posicionar, independente do sistema religioso, político religioso, de qualquer época, nós devemos posicionar com os princípios bíblicos. E aqui, justamente, né, a palavra de Deus quebrando essa escravidão, essa situação que tanto massacrou e maltratou aí, filhos de Deus, seres humanos aí, que a gente tem desde o Antigo Testamento e depois acabou de uma maneira muito, se tornou a questão mais econômica, onde se tornou uma questão de dinheiro, onde se rompeu e se quebrou, e se esqueceu, se colocou de lado os princípios de Deus e se tornou uma situação econômica, né? Mas, enfim, então essa é a nossa introdução. Hoje a gente vai estar realmente fazendo essa abordagem, e eu já vou pedir que o Wellington já nos dê aí, compartilhe conosco aí o domingo, né? Que ele vai estar falando sobre domingo. Então vamos lá, que na parte de domingo vem com o título Opondo-se à Escravidão. Então aqui ela vem dando um contexto, se você nos acompanha, sabe que todo domingo, nas lições passadas, vem trazendo um contexto histórico. E aqui não foi diferente, veio trazendo um contexto histórico do passado, ali no
o início da Igreja Adventista, sobre exatamente o que a gente citou, né, sobre o começo da tirinha aqui, e o título, sobre escravidão, e aqui vem colocando pontos de que a igreja ela era bem firme. A lição cita de que os membros ali da igreja, eles eram orientados a seguirem as leis, obedecerem às leis, contanto que a única exceção que tinha era a prática da escravatura. Você tinha que obedecer às leis do governo, fazer tudo que o governo pedia, mas se opondo ao que o governo da época, né, defendia, que era a escravatura. Então, a igreja daquela época ela era bem firme de que se você era apoiador, ou até mesmo se você tinha essa prática, né, de cometer ali a escravidão, você era retirado da igreja, você era um membro removido ali do livro da igreja. E um ponto que eu achei interessante aqui que a lição colocou, que foi: os adventistas eram firmes defensores do abolicionismo, mesmo quando mais de 90% da população dos Estados Unidos enxergava essa posição como extremista. Então, um ponto importante, que desde sempre a igreja adventista era ali uma minoria, mas que tinham firmes posicionamentos, não se deixava levar ali pela manada, pela multidão. Então, a igreja ali da época ela era bem firme. E eu vou citar aqui, que vai ser a minha última citação, que foi uma coisa que a Ellen White escreveu sobre as pessoas que apoiavam isso. Deixa eu ver. Os adventistas tinham convicções tão fortes a respeito do assunto que o periódico oficial da igreja publicou um artigo em 3 de junho de 1854, desafiando a nação a abolir a escravatura ou modificar a Declaração da Independência. Se esta nação não fosse a nação mais hipócrita da face da terra, a Declaração da Independência deveria dizer: todos os homens brancos são criados iguais. Então, aqui eu diria que seria até uma sátira, né? Não por um lado cômico, mas uma sátira de abrir o olho, né? Da forma que aquele membro que estuda a Bíblia, que deveria estar amando o próximo, e dentre várias outras coisas que a Bíblia ensina, ele apoiar uma coisa tão horrenda que foi essa época da escravidão. Então, acho que basicamente é isso, a parte de domingo. É isso aí, um posicionamento, uma convicção muito forte, né, e corajosa, né, porque a gente sabe assim, a gente contextualizando aqui, pode parecer uma situação, mas quando a gente entra dentro do cenário, nós sabemos que o sistema de escravidão, por se tratar de questões financeiras, não era tratado assim com tanta facilidade, né? Então, teve que ter um posicionamento muito firme da igreja, realmente, e corajosa, né? Porque naquela época lá, tinha gente que disparava uma arma só para ver como a pessoa caía, né? Só para ver como é que era o tombo, né? Então, você tinha isso. Bom, extraordinário, a gente já tem essa introdução, muito bom saber, né? E ver aí que a igreja adventista como tratando esse forte princípio, e aí a gente vê como a palavra de Deus nos trata. Essa sátira, porque acaba sendo uma sátira mesmo, né? Acabou sendo uma sátira, porque se a Constituição dos Estados Unidos tinha, né, a primeira dos princípios é que todo ser humano era igual, era o país da liberdade, só que só para os brancos, né? Os negros ali, os afros descendentes não tinham esse mesmo tratamento, infelizmente, porque nós sabemos que a vontade de Deus é que todo ser humano diante de Deus é igual.
Portanto, eu já vou aproveitar e a gente já vai entrar, agora a gente vai entrar um pouquinho dentro do contexto mais, eu achei muito legal essa lição aqui, porque ela traz essa questão histórica, né, inclusive bem difícil a respeito disso, mas aí depois a gente já entra no tema de segunda-feira, que aí eu vou pedir que o Patrick já nos ajude aí, que a gente entra dentro da questão profética, né, a gente entra dentro da questão em si, do que a gente tem aí como finais de tempos, alguma coisa a respeito disso. Patrick, você nos ajuda aí a entender melhor nossa segunda-feira. Vamos lá. A parte de segunda-feira ela vem com o tema, né, o primeiro anjo. A gente viu ali em Apocalipse 14 que trata-se das 3 mensagens angélicas. Eu creio que as 3 mensagens angélicas ela é a essência do cristianismo, ali do povo. Quando nós começamos a entender as 3 mensagens angélicas e vemos num contexto ali profético e sabemos que é cumprimento de uma lei, aí sim nós vemos a verdadeira pregação do evangelho. Penso eu desta forma. E ali em Apocalipse 14, versos 6 e 7 diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Nós temos aqui a primeira mensagem, e aí nós vemos assim, o que tem a ver a mensagem, né, desse anjo com a escravidão, a escravatura naquela época. A mensagem do primeiro anjo, a primeira voz ali, ela vem dizendo para nós temermos a Deus. O que é temer a dele? É obedecer. Não é você temer de ter medo, mas é ter um temor de obediência, de amor a ele. E Deus, ele se opõe a tudo que era escravidão. Aqui a lição, ela trouxe pontos interessantes, falando justamente de tempos onde os escravos, né, ali ele passava um período, e nesse período eles eram libertos. 50 anos passavam-se e chamava-se o tempo de jubileu, né, onde eles tinham que ser libertos, porque não era para permanecer ali, o escravo, a terra que pertencia a ele, devolvia para as pessoas. Então, Deus ele nunca foi a favor desse tipo de conduta do ser humano. Né, ali o Wellington ele pontuou que se os cristãos da época tivessem vivenciado da maneira correta, o mundo seria diferente. Né? Ali a gente viu que os Estados Unidos ele tem um poder sobrenatural tão grande a ponto de oprimir todos os outros países à maneira que ele quer seguir. E a lição trouxe isso para a gente. A introdução de domingo trouxe essa parte. E agora vem a parte de segunda falando justamente do anjo e das pessoas que são oprimidas por esse tipo de sistema. Né? Os negros são a minoria e eles não têm voz, né, diante de uma sociedade de brancos. E Deus ele quer mostrar para nós que todos somos iguais e temos o mesmo direito. Né? E aqui na lição, fala um ponto bem interessante, fala assim: o temor a Deus leva um verdadeiro cristão a tratar os outros com gentileza, mesmo quando teria condições de abusar dele ou enganá-los. Quando nós temos Deus na nossa vida, eu vou tratar o meu ser humano como igual, o meu próximo como igual. Não tem o porquê a pele faz diferença. Diferença o quê? Estética, digamos assim. O fato de ele de ser branco, de ser negro, de ser amarelo, entendeu? De ser mulato, de ser ali pardo, isso não interfere no sentimento da pessoa, no que a pessoa vive, na essência da pessoa. Deus criou todas as pessoas, né, de uma forma igual, para que possa o quê? Adorar a Ele. E naquela época, as pessoas que eram escravos, para eles poderem adorar a Deus, guardar o sábado, seguir a vontade de Deus ali, da maneira que está escrito na Bíblia, eles tinham que ser libertos. Essa era uma questão cultural e difícil para as pessoas naquela época, porque assim, o escravo, ele era comprado. Então, se eu compro, eu tenho direito sobre aquela pessoa. Eu paguei o preço por ele. Né? E ali, o seu senhor tinha todo o domínio, então eles não tinham direito de nada, tanto para as práticas religiosas como para as práticas, digamos assim, sociais deles mesmos. Eles não tinham vontade própria, eles
tinham um desejo, mas eles não podiam cumprir aquilo que eles tinham ali na sua vida, porque o seu Senhor o proibia né, da sua maneira, impondo o que ele devia fazer. E aí a gente traz para um contexto bíblico o que é escravidão, né, nessa parte. Nós, como seres humanos, somos escravos. Escravo do quê? Escravo do pecado. Né? Nós vivemos num mundo onde somos dominados por um Senhor opressor. E onde tem ali um Deus que quer nos dar liberdade. E muitas das vezes nós não queremos essa liberdade. Achamos que a escravidão é melhor. E começamos a se opor ali à vontade de Deus. Deus, ele fala assim, olha, me ame, faça a minha vontade, siga meus mandamentos. E ali vem Satanás, ele fala assim, olha, se você fizer isso, você vai estar sendo oprimido. Isso aí é um Deus que não quer o teu bem. Foi isso que ele fez lá no começo. Se nós voltarmos lá para Gênesis, o que aconteceu com Eva? Foi a mesma coisa. Deus falou para eles, olha, vocês têm tudo aqui, tudo é de vocês. Mas essa aqui pertence a mim, não vai, porque se você for ali, seus olhos serão abertos e vocês sentirão o quê? O medo, a dor, a morte, vocês vão ver o mal. Né? E Satanás chegou e falou assim, não, isso aí, ó, ele não quer que vocês saibam também do que ele sabe. E hoje a história muda, mas o contexto continua. O mesmo engano, a mesma forma, a mesma opressão, a mesma questão de Satanás querer ser o melhor, entendeu? Querer oprimir o ser humano com o pecado. E ali vem aqui, né, quando nós tememos a Deus, nós devemos anunciar ali, pregar o evangelho a todas as pessoas, tribo, nação, povo, para que possamos ser libertos desse pecado. E aqui na lição fala assim, nossa pregação sobre o juízo iminente de Deus não devem ser apenas advertências, mas devem também proclamar a libertação. Quando nós levamos o evangelho às pessoas, nós devemos dizer assim, olha, você está sendo liberto. Isso não é uma opressão. Ah, mas é difícil ser cristão? Depende. Depende da sua maneira, depende de como nós vimos as coisas, para ser cristãos. Se nós amamos o pecado, logicamente o cristianismo, ser cristão vai ser a pior coisa da vida. Agora, quando nós olhamos para o pecado e vemos que aquilo não é bom para nós, quando nós começamos a olhar o pecado como algo ruim realmente, aí ser cristão vai ser fácil. Claro que as dificuldades vêm, mas quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós somos libertos. Deus, ele nos dá força e nos liberta. E outro ponto interessante aqui, na lição, fala assim, opor-se à escravidão era essencial para os primeiros adventistas, que proclamavam as 3 mensagens angélicas. A obra dos 3 anjos permanecerá incompleta até que todas as mensagens alcancem o mundo inteiro. Opor-se à escravidão é uma essência da mensagem angélica. Enquanto eu continuar sendo escravo, eu não vou ter o poder para pregar o evangelho de Deus. Porque Satanás, ele nos oprime. Eu não tenho essa coragem. É tanto que às vezes fala assim, mas eu tenho vergonha de ir para a igreja. Eu tenho vergonha de falar de Deus. Eu não sei, será que eu tenho coragem de debater com alguém? Se nós estudarmos a Bíblia, se isso for uma essência da nossa vida, nós saímos da escravidão, largar o pecado, aí sim nós teremos coragem de proclamaremos a mensagem, né, a primeira mensagem angélica, que é temer a Deus, levar o evangelho para as pessoas que não conhecem. Muito bom, legal. Então, assim, a gente assim, só fazendo um resumão, a gente percebe, então, que temer a Deus, que é essa primeira mensagem, ela desconstrói, né, a parte de retirar vantagem de qualquer ser humano. Você tirar uma vantagem das pessoas, né, a gente destrói. E é muito legal isso quando a gente traz dentro de uma abordagem com princípios aí, baseando-se na palavra de Deus. Bom, eu já vou indo para a nossa terça-feira aqui, que é o Patrick, ele entrou um pouquinho, ele acabou falando um pouquinho sobre a escravidão no Antigo Testamento, e aí eu vou fazer justamente que na terça-feira ele nos traz aí justamente o tema de escravidão no Antigo Testamento, porque as pessoas muitas vezes nos questionam e falam assim, mas pera lá,
Antigamente, Deus consentia com isso, né? E aí, conforme o Patrick ali mencionou um pouquinho, de forma introdutória, o tema de terça-feira, né? Então, a gente tem realmente... Agora, vamos ver um pouquinho a diferença aqui, que é o tema de terça-feira, a diferença da escravidão no Antigo Testamento e a escravidão que os Estados Unidos atribuiu aí, né, a sua própria nação. E acabou influenciando, como os Estados Unidos, a gente sabe, por efeito até profético, a gente sabe que tem essa influência mesmo, ele tem esse poder, é uma nação que foi realmente citada, né? Nós temos aí essa questão da fuga dos cristãos para a região norte, né? A instituição da igreja, tudo aquilo que, inclusive, a gente tem vídeos aí, é só você assistir outros vídeos que nós temos que você vai ver um pouquinho sobre essa situação toda, né? A saída do povo da Europa ali, principalmente, fugindo realmente da perseguição, e aí se inicia um novo começo, uma nova realidade, né? Mas, enfim, vamos lá. Antigamente, realmente se existia a escravidão, só que Deus ele tinha leis que protegiam o ser humano. E aí eu até tenho aqui a diferença daquela escravidão impositória. Mas toda escravidão é impositória. Tá, ela é impositória, por isso que assim, eu colocaria até entre aspas, né? Mas tem aquela escravidão onde a própria Bíblia tem isso como segurança. Por que segurança? Porque na época existia, infelizmente, existia a questão da condição, que até hoje existe, mas onde a pessoa muitas vezes não tinha mais condições de obter as coisas. Ela chegou numa queda onde realmente ela não tinha mais condições financeiras, podemos dizer. E aí ela vivenciava uma situação na qual realmente ele era vendido, né, se ele não conseguia pagar uma dívida, essas coisas, mas existia uma lei muito grande a respeito disso, eu vou até citar. As leis que protegiam todas as pessoas escravizadas, né? Danos físicos. Cara, se uma pessoa que era dona de um escravo cegava o escravo ou quebrava algum dano físico naquele escravo, ele era punido. Inclusive, ele perdia até a sua possessão sobre isso, a escravidão no Antigo Testamento. Então, até a situação aqui, a nossa lição, ela remete ao seguinte, que ele funcionava como uma rede de segurança, a escravidão no Antigo Testamento. Que segurança? Para as pessoas em situações financeiras difíceis. Ela não tinha, ela ia estar passando fome e tal. Então, ela falou, olha, eu não... ou uma dívida, né, impagável, alguma coisa assim. Então, se tinha essa prática. Só que ela era uma escravidão, como o Patrick citou, ela era temporal. Você não era... existia a obrigatoriedade mesmo que você, eu comprei aquilo ali, é meu, por um certo tempo, até que a pessoa pudesse se restabelecer como pessoa, sua geração. Passado um tempo, essa pessoa tinha a obrigação de ser realmente liberada, ela se tornava livre. E o tratamento é uma palavra um pouco assim, vai parecer contraditória, mas ela era humanizada, não era a escravidão, como eu citei aqui, você não podia causar dano físico, né? E a gente sabe que depois dos Estados Unidos, ele perdeu isso, né? Cara, os caras torturavam, né? Não era essa escravidão de tortura, do Antigo Testamento, você não havia essa tortura, de colocar no tronco, os caras eram decepados, os caras perdia membros, os caras eram maltratados, assim, espancado, né? Diferente da escravidão do Antigo Testamento, que era proibido isso. Patrick, vamos lá. Uma coisa interessante ali é sobre a escravidão ali do Antigo Testamento, é que para uma pessoa ser escravo, ele não era comprado. Ele se colocava como servo. Exatamente. Né? Então, não era algo opressor. É por isso que tem essa lei aí. Né? Não era que você agora vai sem querer, não. Dentro do antigo Israel,
Era essa forma que acontecia. Então, por quê? Talvez por uma questão financeira, né, por não ter condições de se manter, ele se colocava ali, né, como escravo para trabalhar para o outro, até que ele pudesse ali sanar uma dívida, sei lá, alguma coisa que estava precisando, né, naquela época. Então, assim, por isso que tinha essa lei. Olha, você pode até ter o seu escravo, mas vai ter o período onde ele não será mais seu. A terra, ele perdeu a terra, mas aquela terra vai voltar para ele. Perfeito, exatamente. Então essa é a grande diferença, né, que a gente tem. Porque muitas vezes fala, mas Deus consentia com a escravidão? Não era. Era uma medida de segurança para aquela pessoa, como a gente citou, né? Até fala que se um proprietário abusasse de um escravo de modo que ele quebrasse um dente ou danificasse um olho, por exemplo, ele deveria ser colocado imediatamente em liberdade. Que aí a gente já sabe a diferença. Aqui já está a diferença, sim. Ó, vamos passar uma régua aqui. A diferença entre a escravatura norte-americana, que era grande influência mundial, e até essa influência até hoje, mas não existe a escravatura, e do modelo de escravidão que a gente tinha no Antigo Testamento, onde a pessoa, por segurança financeira, se colocava para pagar uma dívida, ele trabalhava daquele jeito. Então, essa diferença, não existia aquela crueldade do sistema de escravatura igual existiu, né? O dinheiro não era, é onde que a gente pega, né? Não deve ter sido uma coisa tão fácil, porque, pô, eu tenho uma pessoa ali trabalhando para mim gratuitamente, é a produção do cara, né? E por aí vai, né? Por aí a gente tem, né? Entrou dentro da questão do sistema econômico. Então assim, a grande diferença exatamente da escravidão do Antigo Testamento com o que a gente tinha aí do modelo depois, um pouco mais contemporâneo dos Estados Unidos. Inclusive, eu vou ler aqui, que está aqui, ó, se um proprietário, né, abusasse de um escravo de modo que ele quebrasse o dente ou danificasse um olho, ele tinha que ser colocado em liberdade imediatamente, para a gente ter aí realmente como que Deus, né, tratava essa questão de toda essa situação que a gente, sobre a escravatura, que é o nosso termo aí de terça-feira, a respeito do modelo antigo, né, do Antigo Testamento que tinha sobre a escravatura. Já aproveitando, eu já vou pedir que o Aletim já entre na nossa quarta-feira para a gente já discorrer. Então, nosso tempo não para. Isso aí. Aqui na parte de quarta, como de costume, se você nos acompanha, sabe que aqui na parte de quarta, toda quarta, a lição ela coloca meio que uma pausa, né? Para você, algumas perguntas, algumas questões reflexivas para a gente analisar como que está o mundo, como que está até o nosso próprio eu. E aqui eu vou ler só algumas perguntinhas, porque senão o nosso tempo aqui vai-se embora. Qual era o propósito da escravidão no Antigo Testamento? Como a escravidão da história recente viola os mandamentos de Deus? O que o apoio geral do cristianismo à escravidão nos Estados Unidos diz sobre a qualidade da espiritualidade nas igrejas? Então aqui a gente tem alguns pontos, algumas perguntas que a gente meio, de certa forma, respondeu na segunda, respondeu na terça. E também você lendo mais ali a Bíblia, vendo os acontecimentos históricos, você vai conseguir pesar na balança qual que é essa diferença, o que mudou, o que não mudou. E eu só queria pegar um gancho antes da gente ir para a nossa rede semântica, que está aqui na parte de terça, que eu achei bastante interessante. Se os Estados Unidos tivessem decidido seguir as leis de escravidão do Antigo Testamento, teriam erradicado todo o sistema de escravatura e destruído as partes da economia que dependiam da crueldade desse sistema. Então aqui a gente vê de que, desde o passado até os dias de hoje, a importância que os Estados Unidos desempenham hoje na Terra, de forma geral. E aqui na nossa rede semântica a gente tem a palavrinha escravidão. Eu queria que cada um aqui de nós falasse uma palavra que se lembre quando é citado escravidão. Pode começar pelo Patrick. Escravidão vem opressão. É oprimido a alguma coisa. Eu vou ficar como abolido.
sem escravidão. Eu vou pôr tirar vantagem. É isso. Muito bom. Gente, nós passando a nossa semântica aí, da nossa palavra aí, muito legal, eu vou pedir que o Patrick nos ajude aí com o tema de quinta-feira, que ele nos dê aí uma visão maior, uma visão diferente, né? O que ele achou do tema de quinta-feira aí. Patrick, é contigo, meu amigo. Fica à vontade. Vamos lá, vem falando sobre o anjo de novo. Né? Agora é o segundo anjo. E Apocalipse 14, verso 8 diz assim: seguiu outro anjo, e o segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Primeira mensagem vem falando sobre proclamar o evangelho a toda tribo, nação, língua e povo, né? Evangelho eterno, o evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho. Né? E agora vem o segundo anjo proclamando: caiu a grande Babilônia. E o que é isso? O que caiu? O que vem a ser isso? Né? Nós sabemos que Babilônia, ela tem profeticamente ela vem confusões, né? Quer dizer, confusão ali de várias coisas, né? De línguas, de povos, de questão cultural, questão espiritual, né? Vários deuses cultuados ali na Babilônia. Então, era uma confusão de coisas que ninguém tinha assim, uma origem definida, né? Digamos assim, eu creio nisso, não. Eu creio, mas eu também creio naquilo, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo que está ao meu alcance, aquilo que eu tenho desejo, aquilo que eu tenho vontade de fazer. Né? E aí o que vem ligado à escravidão aqui da Babilônia? O povo babilônico, querendo ou não, eles eram escravos, né, ali do do sistema, do que eles viviam daquela forma lá. E aí, quando Deus, o anjo proclama ali, caiu a grande Babilônia, né, que deu a beber do vinho, da fúria, da sua prostituição ali. O que vem a ser prostituição? Quando o povo de Deus começou a se prostituir com outros deuses. Ali deixar a essência do cristianismo, ali quando o povo de Deus foi oprimido a ser escravo do povo babilônico. Né? Então, Deus não era mais cultuado. E aí eles começaram a cultuar outros deuses, outras culturas, viver de outra forma. É tanto que quando você vem ali para Daniel, né, no capítulo 1 ali fala que eles foram levados cativos, né? E eu acho interessante, não é o tema dessa lição, mas ele tem a ver, porque profecia, você não adianta ler Apocalipse e deixar Daniel de lado, nem Daniel e deixar Apocalipse de lado. Então você leva um texto ao outro. E ali, quando a gente vê no começo ali, quando Daniel ele se opôs ao regime do governo ali, né, do rei babilônico, foi que quase que dá um tiro no pé. Né? Ele proclamou a sua própria sentença, só que ele tinha uma certeza na sua vida, que Deus estava lá dele. Ele falou assim: olha, eu não vou me misturar a esse povo, eu não vou me corromper com as pessoas daqui. Então, eu tenho uma essência, eu creio num Deus aonde eu sirvo e eu quero fazer a vontade dele. E ali Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, né, Daniel e seus 3 amigos, eles fizeram algo diferente. E Deus honrou Daniel, honrou a seus amigos. Né? Nós vemos que eles são citados na Bíblia como pessoas que fizeram a vontade de Deus e que foram salvos por Deus. É um ponto interessante. Mas aí nós trazemos aqui um ponto interessante na lição que fala assim: os primeiros adventistas sabiam disso, e citando Apocalipse 18, 11 e 13, que fala sobre escravidão de pessoas, né, ali naquela época, enviavam-se, ensinavam que comercializar corpos e almas de homens estava entre os pecados mais vis da Babilônia. Portanto, o chamado para sair da grande Babilônia, em Apocalipse 18, 4, exige uma completa separação e forte oposição à prática abominável da escravatura. Você sai, você tira aquilo ali. Foi o que Daniel fez. Entendeu? Ele sabia. Então ele falou assim: eu não vou ser escravo. Não é porque eu estou aqui como escravo que eu vou ser escravo. Então, assim, nós estamos no mundo escravizado pelo pecado.
Mas eu escolho ser escravo ou não do pecado. E Daniel deixou isso bem claro, né? Muito bem citado, né, Patrick? Ele, pô, esse finalzinho seu aí foi fantástico. Ele estava escravo, né, levado cativo, mas ele não se tornou escravo porque ele se manteve a sua. E aqui a gente tem justamente aqui a lição, ela fala que os adventistas que queriam estudar tanto Daniel quanto Apocalipse, ele tinha que realmente ter esse posicionamento contra a escravatura. Ele falou, não, para lá, isso aqui não é algo de Deus, isso aqui não tem princípios para isso, não tem base, então tinha que ter uma prática muito forte, muito bem abordada. Eu acho que o tema central que a gente acabou de pegar na quinta-feira foi até esse final que você falou, utilizando aí Daniel, e foi extraordinário essa questão, né? Estamos no mundo, a gente vive no mundo caído pelo pecado, nós temos a nossa condição corrupta, caída, mas a gente não precisa ficar escravo do pecado, é uma coisa que a gente tem aí que lutar constantemente. Bom, a gente Patrick, encerramos quinta-feira, ficou legal? Não, beleza. Fechou? Então a gente já vai para a sexta-feira, aonde gostaria que fizesse aí todos nós falamos aqui. Na questão de sexta-feira, eu separei um textão aqui que eu gostaria de ler, porque essa introdução da lição, para mim, ficou extraordinária. Então, na verdade, não é um pensamento meu, eu realmente vou ler literalmente aqui a de sexta-feira. Todo o céu contempla com indignação os seres humanos, criaturas de Deus, reduzidos pelos seus semelhantes às mais baixas profundezas da degradação e postos do nível de criação animal. Professos seguidores do amado Salvador, cuja compaixão sempre foi tocada à vista das mazelas do homem, empenham-se de coração nesse enorme e sério pecado e fazem comércio com escravos e com pessoas. A agonia humana é levada de lugar a lugar, comprada e vendida. Anjos resistam tudo isso. Está tudo escrito no livro. As lágrimas de piedosos escravos, tanto os homens quanto mulheres, de pais e mães e crianças, de irmãos e irmãs, acumulam-se nos céus. Apenas um pouco mais, Deus conterá a sua ira, que arde contra essa nação e especialmente contra as corporações religiosas que têm sancionado esse terrível tráfico e nele se têm empenhado. Tal justiça, tal opressão, tais sofrimentos são olhados com impiedosa indiferença por muitos professos seguidores do manso e humilde Jesus, que narra justamente essa introdução aí, que a gente tem toda essa questão, e hoje a gente entende por quê. Tem gente que fala, a igreja adventista é muito tradicional, ela é muito rígida, não é nada. É justamente por isso. Era colocado de fora um membro da igreja adventista na época, que era todo membro que era a favor da escravatura, ele falou, teu lugar não é aqui. E aí a gente pode falar assim, nossa, por que esse radicalismo, né, se Jesus morreu por todos nós? A gente pega uma situação dessa, Deus não compactua. Aí se a gente pegar tudo que a gente viu durante a lição, né, temei a Deus, cara, quem teme a Deus não age com forma opressora ao seu próximo, não tenta tirar oportunidade, não tenta aproveitar do próximo de maneira mentirosa, muitas vezes, né, usando técnicas de persuasão, onde você consegue retirar proveitos além de uma questão comercial comum, enfim, são situações. Quando eu peguei essa primeira parte aqui, onde deixa claro que Deus trará um dia a sua justiça, e realmente todos os atos, tanto os nossos como de toda a humanidade, estão registrados aí em livros pelos anjos, né? E nós sabemos que um dia estaremos face a face com aquele que tudo criou. E a nossa grande esperança é que sejamos justificados pelo nosso Senhor e Salvador. É claro, a nossa justificação não é pelas obras, mas se somos salvos, com certeza não teremos obras como essa de apoiar, por exemplo, a questão da escravatura, que foi o tema da nossa lição. Então, eu já encerro aí a minha conclusão de que você quer
para você, depois Pode ser. Então vamos lá. Aqui eu achei interessante a parte, vou colocar como geral, né? Essa lição eu achei interessante alguns pontos, que foi, ela veio mostrar que a gente tem que obedecer ali as leis que o nosso governo impõe e tudo, contanto que não infrinjam os nossos princípios que a gente acredita sendo um seguidor de Cristo, ali contra a Bíblia e enfim. E outro ponto é que para a gente não ficar, eu diria, cético e cego com as coisas que estão acontecendo ao mundo. A escravidão, como foi colocado aqui na lição, foi algo ali mais, eu diria, mais pesado, muito lá no passado, mas não que esteja extinto, né? Não que em alguns pontos do mundo, e até mesmo aqui do Brasil, não existam. Existe. Não com aquele volume alto, né? Com aquela, eu diria, aquela vista, né, maior, mas existe. Algo ali mais pequeno, algo mais centralizado, pouco divulgado pela mídia, mas ainda existe. Então, acho que é um cuidado que a gente tem que tomar de que ainda existe esse tipo de comércio, como a própria lição citou, que não é algo correto, porque você tem que ter amor pelo seu próximo, você tem que amar o seu próximo, e como a lição ali de terça citou, o método que era utilizado no Antigo Testamento era o que, em certa forma, poderia ou deveria ser utilizado, seguido, e que hoje é um método totalmente diferente, muito por conta da forma que foi introduzido. E uma parte que eu achei interessante aqui da lição foi: não devemos obedecer à lei de nossa terra que exige entregarmos um escravo ao seu senhor, e precisamos sofrer as consequências de violar essa lei. O escravo não é propriedade de homem algum. Deus é o seu legítimo senhor, e o homem não tem nenhum direito de tomar a obra de Deus em suas mãos e dizer que é propriedade sua. Então, para mim, encerra. Nós vimos aí, vocês falaram pontos interessantes, né, ali sobre a questão de ser escravo, né, e ser livre. Jesus, ele veio justamente para isso, para nos dar liberdade. E é por isso que ele morreu por nós. Entendeu? Para sermos livres do pecado. E trazendo para o contexto de escravidão aqui, do que as pessoas que hoje ainda têm escravidão, o que é ser escravo? É você não poder fazer a sua própria vontade. Hoje, no Brasil e no mundo, temos certos tipos de escravidão que às vezes a gente pensa que não é. Mas quando você é um funcionário e aquele seu patrão não te deixa exercer certo tipo de digamos assim, uma certa vontade sua na empresa, ele está te oprimindo e você está sendo escravo daquela empresa ali, da forma que ele está. Ah, mas eu recebo para isso. Você recebe para trabalhar, não para fechar a sua mente, a sua vida. Né? E tem muitas empresas que não aceitam você levar o evangelho, tem muitas empresas que não aceitam você falar de Cristo para as outras pessoas ali. Então, ali a questão do sábado. Eu sou adventista, eu não trabalho no sábado. Se você não trabalha no sábado, você vai procurar outro lugar, porque aqui tem que trabalhar todos os dias. Então, assim, é uma certa forma de escravidão, né? Você não ser livre, você não fazer aquilo que é determinado por lei, de você não fazer aquilo que Deus tem nos guiado. E uma parte da lição aqui, da parte de sexta-feira, que eu achei interessante, fala assim: toda espécie de escravo é contrária à palavra de Deus. Os males são grandes demais para serem enumerados. E se homens e mulheres abraçaram a solene verdade para estes últimos dias, que santifica a alma, os velhos sentimentos políticos que sustentam o antigo sistema de escravidão serão eliminados. Ellen White, carta de número 336, do ano de 1880. Então, assim, Ellen White, ela tinha essa preocupação. Na verdade, Deus, né, tem essa preocupação com o povo de antigamente, de a forma política, né, de oprimir todo ser humano, impedir dele adorar a Deus ali na liberdade. É por isso que tivemos tanta revolução, tantas
perseguições por conta dessa situação, né? O povo era escravo do sistema, o povo é escravo da sociedade. E hoje somos escravos de um sistema. E ali vem falando sobre verdades, mentiras, né? O que vem introduzindo aqui na vida do ser humano são partes de mentira que se tornam verdades, e a palavra de Deus começa a ficar de escanteio, né? E nós começamos a se tornar um escravo do sistema por pregar algo que não é verdadeiro. E quando nós se opomos ali a esse tipo de conduta, nós somos tratados como pessoas radicais. Ah, não, porque vocês não podem ser assim, tem que ser mais liberal, tem que ser mais tranquilo, não é assim que acontece, não é assim que deve ser. Não é assim que acontece, não é assim que deve ser, mas nós temos que obedecer simplesmente uma coisa, se chama a palavra de Deus. Deus, ele deixou a Bíblia bem clara, né, para que nós pudéssemos seguir. E a mensagem dos anjos são claras também. Primeiro, para que nós possamos pregar o evangelho eterno, e depois para a gente sair da grande Babilônia, sair do meio desse povo. Nós saímos dali, do meio, né, desse sistema que está corrompido ali pelo pecado, de escravidão. Nós levamos a mensagem de Deus, o evangelho eterno às outras pessoas, tiramos ela da escravatura e damos liberdade para ela através da palavra de Deus. Muito bom. Bem, chegamos ao nosso final, chegamos ao nosso encerramento. Quero agradecer aí realmente ao Patrick por estar conosco. Depois eu vou fazer a oração e você faz o encerramento, né? Mas já deixo aqui o meu agradecimento ao Patrick, que esteve aqui compartilhando conosco o seu conhecimento, o seu estudo, e foi muito enriquecedor para nós. Vamos orar? Vamos lá? Querido Deus e eterno Pai, queremos te agradecer por mais esse momento, por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua Santa Palavra. No caso, no dia de hoje, nós estamos aqui no Santo Sábado, já no finalzinho do sábado, né, iniciando a nossa semana, e agradecemos pelo Teu Santo Sábado, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, e hoje aqui, agora na parte da tarde, ter estudado a Tua Palavra, e iniciamos a Tua semana. Estamos fazendo aqui, inclusive, um pôr do sol aqui, um encerramento do pôr do sol, encerramento de sábado aqui, junto com os irmãos que estão nos assistindo. Quero te agradecer pela oportunidade da leitura da Tua Palavra, sobre o conhecimento, e pedimos que o Senhor nos batize com o Teu Santo Espírito, nos ajudando a ter discernimento, conhecimento e sabedoria da Tua Palavra. Que possamos ter a ousadia e o comprometimento sempre, meu Pai, de nos posicionarmos conforme os Teus propósitos, nos quais o Senhor designou para todos os Seus filhos. Te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, encerramos mais um programa. Muito obrigado pela sua presença, que você ficou aqui. Se você gostou do programa de hoje, se foi bom para você, compartilhe, que possivelmente vai ser bom para outra pessoa também. Quero te convidar aqui para a lição 11, com o título A Última Tirania. Se você quer entender o que essa lição 11 vai se tratar, eu te convido a fazer presença aqui no próximo programa que a gente vai lançar, para você entender esse contexto dessa lição. Espero você. Até mais. Tchau.